também, às vezes, os caras fazem um movimento para cá para depois fazer para lá, né? Isso já aconteceu, a gente já viu muitas mudanças de postura de ministros do Supremo. Vamos falar sobre essa questão da expectativa em relação ao Supremo Tribunal Federal, aos votos do novo ministro Cristiano Zanin. Porque hoje, essa semana, terão pautas importantes sendo votadas. E desde que o ministro assumiu, os votos deles têm causado muita polêmica, especialmente, na semana passada, ele votou contra a descriminalização da maconha, votou contra equiparar a questão da LGBTfobia, homofobia, a injúria racial, e teve também outras decisões aí em relação aos indígenas, e agora, nessa semana, teremos duas votações importantes, uma em relação ao marco temporal e outra em relação a direitos de casais homoafetivos. Então, a expectativa é grande. Na quarta-feira, dia 30, está prevista a retomada da ação que discute reintegração de posse requerida pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, de uma área anunciada como território indígena, e eles vão analisar aí se só vai ter direito às terras quem estava já nelas no dia 5 de outubro de 88, o marco temporal, então seria 5 de outubro de 1988, data da publicação da Constituição Federal do Brasil. E caso isso seja aprovado, Rovai, muitos indígenas serão prejudicados porque não terão mais como requerer o seu direito a essas terras. Então, é uma ação muito importante, é uma incógnita como o novo ministro vai votar no marco temporal. Rovai, qual que é a sua expectativa? Olha, dadas as indicações do Zanin, ele ganhou a eleição no sentido figurado, tá, gente? Eu sei que ele não foi votado, mas é que a gente costuma dizer isso. Ganhou a eleição pela esquerda e governo pela direita, que é um pouco o que, por exemplo, fez a Dilma no seu quarto mandato. Começou o mandato de forma equivocada, isso contribuiu para o impeachment, colocando ministros como Kassab, na economia lá, o Marcos Lisboa, então pessoas que não tinham sido eleitas, não tinham um referendo para aquilo. Os votos que o Zanin teve foram os votos que o Lula teve. Um presidente tem a atribuição de escolher alguém representativo daquele segmento da população que o elegeu. Essa é a minha visão. É assim que funciona em outros lugares. Enfim, o Lula acabou escolhendo ele e ele está demonstrando que, de fato, é o oposto daqueles valores que elegeram o Lula. Esse voto dele vai ser o mais definitivo de todos. Quer dizer, ele vai interpretar tecnicamente, como ele tem dito, se for isso, Dri, ele vai ter que votar, porque é o seguinte, a Constituição, segundo todos os que a interpretam, diz claramente isso, que o marco temporal teria que favorecer aos indígenas. Enfim, vamos ver. Também, às vezes, os caras fazem um movimento para cá para depois fazer para lá, Isso já aconteceu, a gente já viu muitas mudanças de postura de ministros do Supremo. Agora, não dá. Aqui tem até um superchat falando disso, a gente não vai fazer a defesa do Zanin nesses votos. Não nos parece adequado para um veículo progressista, porque as teses que foram derrotadas eram teses progressistas. É por isso que eu falo, fora o seu veículo progressista. Exatamente. Qual é o efeito, desses votos?
E outra votação que vai ser, né, vai estar em pauta no mesmo dia dessa questão do marco temporal, é um recurso extraordinário que vai discutir a possibilidade de uma servidora pública, que é uma mãe não gestante, que tem uma união estável, homoafetiva, ter direito à licença maternidade. Então, isso pode abrir um precedente muito importante para casais homoafetivos que adotam né, bebês ou que têm aí outros tipos, né, de gestação, enfim, então é uma decisão também importante em relação ao direito de casais aí homoafetivos. Vamos ver também como vai se dar essa votação, esse voto do Zanin, vai. A Maria Angélica Codibelli aqui, que é a nossa querida, sempre está quando está dizendo, acho que o Zanin está indo com a interpretação de acordo com a Constituição e a lei. Isso é um argumento que estão utilizando para passar pano para o Zanin, Codibelli. Essa é a verdade. Que é o seguinte, a técnica, suposta técnica, é uma forma de fazer política, né? Fazer o direito é uma disciplina da área de filosofia, não é da área de engenharia. Ela tem relação com as necessidades sociais, com a conjuntura social, com os momentos da sociedade que a sociedade está passando. Você precisa levar em conta o que está acontecendo no dia a dia daquele lugar, daquele tema, para tomar decisões que avancem e que construam uma sociedade mais justa e igualitária, e justa no sentido de justiça. Que técnica é essa? Ah, não, ele está interpretando a Constituição, ele não está legislando. Qual é a interpretação da Constituição que diz que a maconha gera mais problema de saúde? Da onde ele tirou isso? Né? Por exemplo, que o álcool, que é legalizado no Brasil, destrói vidas. Quer dizer, é tudo subjetivo. Aliás, os votos do Zanin têm uma subjetividade enorme, enorme. E cá entre nós, isso eu conversei com alguns advogados aí, eu não sou especialista em direito, mas os votos deles são pobres do ponto de vista do conteúdo. Isso é comum, está começando agora, tá? Mas venhamos, o Zanin é um cara que foi para um dos currículos menos abonados, né? Talvez ele ou o Toffoli. Toffoli não tinha passado em concurso para juiz, virou Aspone da liderança do PT, o de Aspone foi subindo por conta do Zé Dirceu, vamos combinar, mas foi o Zé Dirceu que subiu o Toffoli. Às vezes muita gente, o Zé também comete seus erros, como Lula. E na época, bom, não vou dizer aqui, porque quem me contou isso era deputado junto com ele. Ele passava pano para tudo que o Toffoli fazia, e já na época as pessoas, alguns deputados daquela bancada não gostavam do Toffoli. E o Zanin não tem mestrado, não tem doutorado, não tinha voz pública, apareceu só na defesa do Lula, também assim, saber jurídico, né, como um Lênin Streck, um Pedro Serrano. Então, nós estamos agora aprendendo um pouco isso. Eu espero que a gente aprenda, sabe, Dri? Sim. Porque ainda tem o próximo ministro, e aí eu sou daqueles que eu quero alguém que tenha participado do debate, que eu conheça as posições sobre tudo, não só sobre uma coisa. Ah, não, é porque nessa coisa fulaninho é bom. Se o fulaninho é bom só nessa coisa, ele que se candidate e seja deputado para representar os interesses daquele segmento. Eu quero alguém de ampla abrangência jurídica, de conhecimento jurídico. Pois é, e os que estão sendo anunciados como possíveis deputados aí não animam muito, já vou dizer quem é, mas um comentário só sobre o Toffoli, né, Rovai, que beira aquela decisão dele
em relação quando o Lula estava preso, de que ele podia ir a uma unidade militar para o enterro do irmão. Ele queria que transportassem o corpo para uma unidade militar para encontrar. Aquilo foi de uma maldade, né? Por que não autorizar para ir no enterro? Toffoli, que foi nomeado pelo Lula nas condições relativamente semelhantes, na última hora. Chama o Toffoli e bota ele para ministro, que o Zé está me enchendo o saco, que é o Toffoli. Não, o Lula tinha dúvida se era o Toffoli. Aí o Toffoli fez de tudo para ser indicado. Puta, muito ruim esse tipo de decisão, sabe? Eu não gosto. Não, e negar, né, o direito Lula de não poder ir velar o seu irmão Vavá, né? Aquilo foi de uma maldade, né? Terrível, né? E, Rovai, olha só, os nomes que estão sendo aí apontados, pelo menos na mídia liberal, a Malu Gaspar solta hoje que tem 2 nomes aí que estão sendo indicados e que, segundo ela, estaria aí com o PT, inclusive, com apoios aí para 2 nomes. Um deles é o Jorge Messias, que é o atual advogado-geral da União, que teria, segundo a Malu Gaspar, apoio de aliados do Lula, como a Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante e Jacques Wagner. E eles então, acham que o Messias cumpriria essa questão de não ter mais um conservador. Eu não conheço as posições do Messias, não sei se você... não conheço, sei que ele é evangélico, não sei se ele é terrivelmente evangélico. Sei que ele é o cara que ia entregar para o Lula o papelzinho lá, o Messias, segundo a Dilma, Messias, né? E não sei muita coisa. Muita gente fala que ele é um cara legal, mas precisa se pronunciar publicamente sobre o que pensa dessa vez. É isso que eu acho, sabe, Dri? Tem gente falando de uma mulher que eu acho bem interessante. Seria a Kenarik, que foi do Instituto Lula, teve aproximação com o Lula. A Kenarik é um nome que, né, como a Carol Kroner, é um nome interessante. Kenarik Bujikian, fui aqui pegar aqui o sobrenome dela. E tem que é procuradora, se não me engano. Tem as mulheres apontadas pela Coalizão Nacional de Mais Mulheres no Supremo, que eu estou tentando contato, já falei com a Letícia Salorenzo, que é membro, para trazê-las aqui ao programa, para a gente entrevistar, porque para conhecer mais juristas, né, mulheres. E, Rovai, uma questão importante, o Messias, ele tem apenas 43 anos, muito novo. E outro nome que tem avançado, e segundo essa apuração aqui, é o nome do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Seria aí a outra opção, que tem 45 anos, e vem se aproximando de Lula desde a campanha, e apoiado principalmente pelo senador Renan Calheiros. E o Messias, 2 coisas ela aponta como sendo aí, apontando para mostrar serviço em relação para o Lula. Uma, o Messias divulgou um parecer da AGU favorável à exploração do petróleo na Amazônia, e o Bruno Dantas, durante a campanha eleitoral, ele suspendeu a concessão de crédito consignado atrelado ao Auxílio Brasil do governo Bolsonaro. Então, uma decisão na campanha. Então, são esses 2 nomes aí que estão sendo apontados. Esses 2 nomes que estão sendo apontados por uma jornalista da mídia tradicional. Exatamente. Este jornalista que tem fontes também em vários lugares está dizendo que a Kenarik Bujikian é um nome que vem sendo discutido internamente e que teria a simpatia do Lula. Ninguém está falando disso, só anotem depois, porque a gente só repercute o que a mídia tradicional diz, em geral, até aqui, ó, tá vendo? Eu falei Kenarik, a Adri voltou a falar que eram só os 2.
Não, tem aqui, mas eu falei que deixa era segundo a coisa. Então, mas é que a gente dá mais valor porque é de fora do que é de dentro. Eu estou dizendo o seguinte: tem a Kenarik, é um nome que está sendo apreciado pelo Lula e que começa a ganhar espaço nos debates, porque essa campanha por uma mulher é muito forte. Com certeza. Especialmente porque é a vaga de uma mulher, ocupada atualmente por uma mulher, né? São só duas, né? Então é muito. E ela tem 60 e poucos anos, né? Quer dizer, não é uma jovem, é ligado aos direitos humanos, quer dizer, tem um trabalho ligado aos direitos humanos, a questão indígena, a questão carcerária. Ela foi quem condenou o médico Roger Abdel-Lamachi a 268 anos de prisão pelos estupros cometidos. Então, assim, ela foi do Tribunal de Justiça de São Paulo. Enfim, é um nome, eu vou depois aí escrever uma nota sobre isso. Escreve sim, que é muito importante e é um excelente indicação, um excelente nome, né, Rovai? Tem gente aqui, por que não pode colocar Pedro Serrano ou Lênio? Exatamente por isso que a gente falou. Eu acho que o Lula vai querer colocar uma mulher, gente. É uma vaga da Rosa Weber, Então, mas aí essas duas especulações que a gente trouxe aqui vão para o fundo do mar, né? Então, se for mulher, eu sinto que o Lula vai levar isso em consideração até se ele tiver alguma mulher muito boa para colocar. E eu acho que estou vendo duas muito boas já. Carol Proner e a Kenarik. Por que muito boas? Porque sim, publicamente contam com sim, sabe muito bem o que elas pensam sobre muitas coisas. Muitas coisas. Exatamente. O pessoal está lembrando da Soraya aqui também. E tem superchat do Carlos Augusto de Bonis Cruz, que diz: a escolha deve ser também ideológica. O ministro para os STF, STJ e PGR devem refletir o momento político progressista. Isso aí, Carlos, muito obrigada. O Eric Figueiredo diz: acredito que a próxima indicação será mulher alinhada com o Zanin, talvez Damares Alves. Que maldade. Essa foi engraçada, mas é mal. Não vai, imagina. E a Joyce está chegando aqui de novo, membra, muito obrigada. Aliás, você viu quem gravou vídeo elogiando o Zanin, né, Rovai? Não. O Magno Malta. Eu vi. Até tenho aqui, mas acho que é meio torturante, né? Não, acho que não precisa, né? Mas tem um meme muito engraçado que viralizou na semana passada, que é a Janja colocando, olha só, vocês devem ter visto esse meme. Ela limpa o óculos, ela limpa e vê o Cássio Nunes. E viralizou esse meme. Não, e ela aí ela foi, reagiu pelas redes sociais, ela respondeu um internauta, né, que disse: é só um meme, amigo, não me importei com a indicação, não, votei no Lula e a prerrogativa é dele, mas estou detestando todos os posicionamentos conservadores do Zanin. Como o Lula sempre tem dito, podem me cobrar meu governo, e é verdade, né? O Lula disse isso, né? Aí a Janja respondeu: o meme é engraçado, mas também tem um tantinho de trágico. Então, precisa saber o que é trágico, se é o meme ou se é o Zanin.